9 de agosto de 2024, 1h21 da tarde. Poucos minutos antes de chegar ao Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, um avião da Voipes começa a perder altitude rapidamente em Vinhedo, no interior de São Paulo. Um minuto depois, a aeronave cai no chão e uma coluna de fumaça se espalha pelos ares. Os bombeiros correm para socorrer as vítimas, mas nenhuma das 62 pessoas que estavam a bordo sobreviveu ao acidente. 9 de agosto de 2025. Um ano depois, as investigações sobre o que aconteceu com o voo 2283 da Voipes continuam. Enquanto a Força Aérea Brasileira procura saber o que pode ter causado a queda do avião, a Polícia Federal investiga se há culpados pelo episódio, em meio às denúncias de negligência da companhia aérea com a manutenção das aeronaves. As famílias cobram justiça e dizem que o acidente foi uma tragédia anunciada. Eles não foram vítimas de uma fatalidade, mas de uma tragédia construída, construída ao longo de anos, com negligência, com dolo. Nesse vídeo, Metrópolis conta a história do quinto acidente mais fatal da aviação brasileira, conversa com familiares das vítimas e explica o que as investigações já mostraram sobre o caso até este momento. O avião matrícula PSVPB saiu do aeroporto Coronel Adalberto Mendes da Silva, em Cascavel, no Paraná, às 11h58 da manhã, com 4 tripulantes e 58 passageiros. Entre eles, o representante comercial Renato dos Santos Lima, de 34 anos. Minutos antes, ele tinha falado com o marido, o professor Robson Kaufmann, por videochamada. Naquele dia a gente tomou café em chamada de vídeo juntos. A gente estava decidindo qual presente a gente ia dar para o meu pai. Ou eu comprava, ou ele tentava comprar no caminho. E tudo bem, mandou a foto entrando no avião, falou: quando eu chegar eu te aviso. O voo 2283 aconteceu sem grandes problemas durante a maior parte do percurso. 3 minutos antes do acidente, os pilotos avisaram a torre de comando em São Paulo que estavam no ponto ideal para descer rumo ao aeroporto. Mas, logo depois de fazer uma curva, a aeronave perdeu altitude e caiu no meio de um condomínio residencial em Vinhedo, a 80 quilômetros da capital paulista. Chegou a certo momento, minha mãe me liga e pergunta se eu tinha conversado com o Renato. Eu disse não, eu falei com ele de manhã, estava tudo certo, quando ele chegar em São Paulo ele me avisava. E nisso a minha mãe comentou, disse que caiu um avião saindo de Cascavel, indo para Florianópolis, indo para São Paulo, depois Florianópolis. E eu voltei a olhar a foto que o Renato tinha me encaminhado, e essa foto aparecia o logo da empresa. Os momentos depois da queda envolveram uma força-tarefa com várias equipes para, num primeiro momento, buscar sobreviventes e depois retirar os corpos e identificar as 62 vítimas. Dezenas de profissionais, entre bombeiros, peritos, médicos legistas e investigadores, participaram dos trabalhos, que duraram vários dias. O trabalho da perícia no local do acidente aéreo em Vinhedo, no interior de São Paulo, deve avançar durante toda a noite. Segundo o governador Tarcísio de Freitas e o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, a agilidade nesse momento é importante para que os corpos sejam retirados o mais brevemente possível e sejam identificados. O capitão Medrado, do 19º Grupamento do Corpo de Bombeiros de Jundiaí, foi um dos envolvidos na força-tarefa. Na época eu era tenente, estava no horário de folga em casa e num determinado momento um colega, um sargento que trabalha em Vinhedo, me mandou um vídeo que estava circulando nas redes sociais da queda dessa aeronave. Eu parei, evidentemente, tudo que estava fazendo, voltei, retornei para o quartel, peguei todo o meu equipamento, a viatura, e me desloquei para a cidade de Vinhedo. O desastre, profissionalmente, foi a pior ocorrência, a ocorrência mais difícil da minha carreira. E em meio à tragédia, os brasileiros começaram a se perguntar, afinal, o que causou o acidente? O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, da Força Aérea Brasileira, procura as respostas para essa pergunta. As análises do gravador de voz da cabine do avião mostraram que uma mensagem de falha no sistema de degelo da aeronave
foi notada pelos tripulantes durante a viagem. O avião era um ATR-72500, um modelo que faz voos em altitudes mais baixas do que os jatos, onde a formação de gelo é comum. As aeronaves desse modelo contam com sistemas que detectam e ajudam a remover o gelo para voar em segurança. Um eventual problema com o sistema de degelo daquele ATR é uma das principais hipóteses sobre o que pode ter causado o acidente. O relatório preliminar da FAB, divulgado em setembro de 2024, mostra que o sistema de degelo do avião foi ativado e desligado várias vezes durante o voo. E 1 minuto antes do avião começar a perder altitude, naquele 9 de agosto de 2024, o gravador de voz da cabine registrou o copiloto Humberto de Campos Alencar e Silva dizendo a frase, abre aspas, bastante gelo, fecha aspas. O especialista em segurança de voo, Roberto Peterka, diz que a aeronave não poderia ter voado naquela altitude com problemas no sistema de degelo. Então ele não poderia voar em condições sabendo que ia encontrar gelo pela frente. Ele iria voar mais baixo, iria voar visual, ele não poderia ser despachado para o voo, né, se tivesse algum problema no antigelo. Peterka, assim como outros especialistas, afirma que vários fatores podem ter influenciado a queda, sendo a formação de gelo apenas um deles. Ele lembra que alertas sobre velocidade e performance do avião foram acionados, segundo o relatório do CENIPA, no momento em que a tripulação estava ocupada com funções como falar com a torre de comando, e que todos esses detalhes também serão investigados. Para as famílias das vítimas, no entanto, outro fator pode ter sido crucial para o acidente: uma suposta negligência por parte da Voipés com a manutenção das aeronaves. Depois da queda do voo 2283, vídeos e fotos que mostram problemas em aeronaves da companhia aérea vieram à tona. O próprio ATR, que levava os passageiros no dia 9 de agosto, era alvo de reclamações. O ex-copiloto da Voipés, Luiz Cláudio de Almeida, afirma que a aeronave tinha até um apelido entre os funcionários. Eles chamavam de Vitor Pane Bravo. O apelido fazia referência às letras VPB na matrícula do avião. Almeida diz que os aviões da Voipés tinham problemas recorrentes, mas que os pilotos eram orientados a não registrar falhas no diário de bordo da empresa. Havia uma orientação da empresa que não reportasse, porque se você reportasse, o avião ia parar. Então, era solicitado aos tripulantes que reportassem as panes quando o avião voltasse para a base. Ou seja, para Ribeirão Preto, ou uma base que o avião parasse para pernoite para fazer a correção. Até então, os aviões voavam nos mínimos dos mínimos, com aquela pane, até chegar numa posição que o avião fosse pernoitar e fosse feito a manutenção. A Polícia Federal investiga uma denúncia de que, no dia anterior ao acidente, uma falha no sistema de degelo do ATR-72500 já tinha sido detectada por outro piloto. O problema, no entanto, não foi registrado no diário de bordo, o que permitiu que a aeronave seguisse viagem normalmente no dia seguinte. A denúncia é de um ex-funcionário da Voipés, que gravou outros 2 colegas conversando sobre o episódio. Segundo ele, um mecânico disse ter remorso por ter se omitido diante da informação sobre a falha. Para Fátima Albuquerque, mãe da médica Ariane Albuquerque, que também morreu no acidente, as denúncias envolvendo a Voipés indicam que a empresa tem sido negligente. Eles não foram vítima de uma fatalidade, mas de uma tragédia construída, né? Construída ao longo de anos, né? Com negligência, com dolo. Então, assim, fomos nós, mas poderia ser qualquer um que pegasse esses aviões da Voipés. Se minha filha tivesse sido uma fatalidade, como foi, né, outras quedas de avião, a gente estaria só com a dor. Mas a gente também tem a revolta e a sede de justiça. Esposa do copiloto Humberto e comissária de formação, Rosana Maria também se soma à lista de familiares que cobram responsabilização de eventuais culpados. Ela defende a experiência do marido, que trabalhava há anos na aviação, e diz que ele também foi uma vítima da companhia aérea. O Humberto, 15 mil horas de voo de ATR, né? Então, eles o respeitavam muito, todos. O Humberto era copiloto. Todos os comandantes respeitavam
demais o Humberto pela experiência dele. Fátima e Rosana se somam aos familiares das vítimas que vêm tentando lidar com o luto neste último ano. A filha de Fátima, Ariane, pegou o voo 2283 da Voipés para participar de um congresso em São Paulo. Ela tinha 34 anos e era residente de oncologia em um hospital no Paraná. Foi um ano de muita luta, de muito sofrimento, né? Uma luta que a gente passa a reaprender a viver na condição do sofrimento, na condição do luto. Então, é uma adaptação, quase que um renascimento, não é? Porque o luto, ele não é um processo, como dizem, mas é uma condição permanente. E o luto de uma mãe é talvez o pior luto que pode ter. Desde o acidente, a vida de Rosana e do filho dela com Humberto, uma criança de 11 anos, se transformou. No início desse ano, eles mudaram de cidade e foram morar no lugar em que a família vinha planejando viver quando Humberto se aposentasse. Uma das maiores marcas do luto da família, no entanto, não está no endereço novo, mas sim na aparência de Rosana. Eu tinha um cabelo muito grande. O Humberto amava meu cabelo. Aí quando eu cheguei aqui, eu não conseguia me olhar no espelho, eu não conseguia escovar meu cabelo, eu não conseguia fazer um penteado no cabelo. Aí eu decidi cortar. Porque eu já não tinha mais ele comigo para admirar o meu cabelo. Ele falava: seu cabelo tá lindo. Eu me olhava no espelho e eu não conseguia mais. Esse luto, esse acidente, ele não matou 62 pessoas. Eu falo por mim. Ele matou 63 pessoas. Porque eu e Humberto éramos uma só carne. E hoje eu sobrevivo. Eu não vivo. Familiares das vítimas criaram uma associação para, entre outros motivos, lutar por respostas. O grupo diz que quer fazer do acidente um divisor de águas, para que casos como este não voltem a se repetir. E acho que essa nossa luta de busca de resposta é para que vocês, de modo geral, minha família, meus amigos, possam viajar com tranquilidade e voltar para casa, com segurança. Coisa essa que o Renato e essas outras pessoas não tiveram oportunidade. Além da Voipés, parte do grupo também critica a Latam, que comercializava os voos da outra companhia aérea. Segundo estes familiares, alguns dos passageiros não sabiam que viajariam com a Voipés no dia 9 de agosto porque compraram suas passagens pela Latam. Eles dizem que a Latam era conivente com os problemas da parceira. Em nota, a Latam disse que se solidariza com todos os que perderam seus entes no acidente com o voo 2283. A companhia afirma que os acordos comerciais de codeshare, como o que a tinha com a Voipés, são comuns na aviação comercial e que não tem mais nenhuma relação comercial com a Voipés atualmente. Segundo a empresa, o passageiro sempre é informado antes da compra de sua passagem sobre qual é a empresa aérea responsável pelo voo escolhido e o modelo da aeronave que vai realizá-lo. O Metrópolis, no entanto, ouviu relatos de que a informação não constava nos bilhetes dos passageiros do voo 2283. A Latam não respondeu se sabia das críticas envolvendo as aeronaves da Voipés. Depois do acidente, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, iniciou uma operação assistida para acompanhar de perto a situação da Voipés. 7 meses depois, a ANAC suspendeu as operações da Voipés e, em junho deste ano, a agência cassou o certificado de operação da empresa. Segundo a ANAC, a fiscalização mostrou que a Voipés deixou de oferecer garantias de que eventuais falhas seriam corrigidas antes de comprometerem a segurança de suas operações. Em abril deste ano, a Voipés entrou com um pedido de recuperação judicial. Vários funcionários foram demitidos. Segundo eles, a companhia aérea não pagou seus direitos trabalhistas. Em nota ao Metrópolis, a Voipés afirmou que segue solidária às famílias das vítimas e que tem atuado de forma transparente junto às autoridades. A Voipés afirmou ainda que somente o relatório final do CENIPA poderá apontar as causas do acidente e
que a companhia sempre esteve pautada em padrões de segurança internacionais com acompanhamento da ANAC. Sobre as questões trabalhistas, a empresa disse que as tratativas seguem em andamento no âmbito judicial. A ANAC reforçou em nota que se solidariza com familiares e amigos das vítimas. Segundo a agência, os certificados de aeronavegabilidade e de matrícula do avião PSVPB estavam válidos, e todos os tripulantes também estavam com as habilitações válidas. A agência disse que realiza milhares de atividades de fiscalização nas companhias aéreas todos os anos, o que também era feito na Voipes. Por fim, a ANAC ressaltou que a investigação do acidente cabe exclusivamente ao CENIPA. Até este momento, familiares de 85% das vítimas fizeram acordos para serem indenizados após o acidente. Os acordos foram mediados pelas defensorias e ministérios públicos dos estados de São Paulo e do Paraná. Os pagamentos são feitos pela seguradora da Voipes. A Polícia Federal disse que não comenta as investigações em andamento. Já o CENIPA disse que terminará o relatório final do caso no menor tempo possível.